Pois é, irmãos, a palavra do Senhor diz, não é, que em breve o tempo da graça vai se findar. Tempo do favor divino, a glória do Senhor vai ser retirada da terra. A grande tribulação vai engolir tudo que é de bom, toda paz, toda tranquilidade. Realmente o que foi lido é uma verdade. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus está falando, ou falou, de qual salvação? Ele estava dizendo que se a grande tribulação não fosse um tempo menor, como Deus determinou, se fosse maior, não é sobrar um ser humano vivo sobre a face da terra, seriam todos exterminados. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz no livro de Mateus 24 que depois da grande tribulação, depois da aflição daqueles dias, muitos aí estão torcendo a palavra e insistem em dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Diz então que depois da aflição, depois da grande tribulação, Jesus vai aparecer no céu. É só depois da grande tribulação, da aflição, que Jesus vai aparecer no céu para estabelecer aqui na terra, vai descer e estabelecer aqui na terra 1000 anos do seu reinado aqui. Diz então lá no livro de Mateus que os sobreviventes, esses que Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, gente no corpo físico, se salvaria. Então, os sobreviventes de muitas nações, vendo Jesus no céu, descendo, é nesse momento que a Bíblia diz que todo olho vai ver, porque o arrebatamento da igreja será algo invisível, ninguém verá nada. Então, as nações, diz ali a palavra, que as nações da terra vão lamentar por ver Jesus vindo com um grande poder e glória. A Escritura, ela é clara para aqueles que são sinceros, mas para muitos irmãos, ela está sendo uma pedra de tropeço. O que tem de crentes na internet por aí, tropeçando na palavra, não tem discernimento, ainda insistem em dizer que estão certos. Mas o que nós vamos fazer? Não é por força nem por violência. Se eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, que passem com a igreja que vai passar pela grande tribulação. Porque a Escritura diz que aquele tempo é angústia para Jacó, Jacó que vai ficar. Mas Jacó será liberto dela. Jacó que será liberto será aqueles que estão na presença do Senhor. Essa Escritura diz claramente: será como nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento, não é? A questão é que muitas pessoas estão se deliciando, aproveitando o que a vida oferece, mas a glória do Senhor vai se retirar. Deus vai tirar toda a sua glória. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel 16 e vamos ler um texto com os irmãos sobre o que o Senhor fez naquela época com a nação de Israel. O mesmo ato o Senhor fez também com os gentios em Cristo Jesus, pois no livro de Ezequiel, capítulo 16, fala do encontro do Senhor com a nação de Israel, comparando ela como uma mulher que tinha nascido e que estava ainda ligada no seu cordão umbilical e estava no seu sangue. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém. Veja que ele está falando a Jerusalém, aquele povo da época. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia.
E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fosse lavada com água para a tua purificação, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem volta em faixas. Esse nascimento aqui foi quando a nação começou a crescer, não é? Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alçaste grande formosura, alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendente nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda e bordadura. Nutriste-te da flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. Amém? Poder sentar. Esses termos usados aqui, irmãos, são figuras. O Senhor está falando a Jerusalém, Ele não está falando a uma mulher. Ele está então comparando uma mulher daquelas épocas como rainha, esposa de reis, como elas eram adornadas. Suas roupas eram as mais caras, linho fino, coroa de glória, pendente nas orelhas, não é? Na testa, pendente na testa, braceletes, não é? Seu calçado era feito de um animal chamado texugo, é uma pele muito resistente. Então a palavra de Deus está aqui nos informando que o Senhor, quando passou por eles lá no Egito, quando eles ainda não conheciam perfeitamente ao Senhor, a não ser os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, José, então a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus passou por eles, vestiu eles, limpou-os dos pecados, lavou eles com a água da sua palavra, ungiu eles com o óleo do seu Espírito Santo, ornou eles com as maravilhas dos céus, entrou em aliança com eles com a sua lei, deu a eles uma vida organizada, abençoada, e os levou a habitar no seu próprio lugar, de maneira que eles reinaram. Então diz aqui, chegaste a ser rainha. O texto todo vai falando como que depois a nação se corrompeu. A nação se corrompeu, aliando-se com outras nações pagãs, com idolatria e feitiçaria, e praticaram coisas horrendas e horríveis, e deixaram a perfeita lei de Deus, que beneficiava não só a nação, mas até as outras pessoas que vinham para habitar em Jerusalém e queriam ser participantes. Eles entravam no prazer, no gozo. Havia muitas leis maravilhosas que muitas pessoas ignoram. Eu estava falando outro dia que uma das leis maravilhosas que tinha na nação era que quando uma pessoa fazia uma plantação, não podia colher tudo. Ele tinha que deixar uma parte para os pobres. Deus cuidava dos pobres, então deixou isso na lei. Outras leis, como por exemplo o descanso, da terra,
em determinado tempo, a terra ficava 1 ano sem plantar, para que ela se revigorasse. Coisas que eram para o benefício do próprio homem, mas as pessoas ignoram isso, não sabendo o bem que é os mandamentos do Senhor. E outras leis. Então eles abandonaram tudo isso. O livro de Ezequiel, no capítulo 9, 10, 11, vai mostrando ali o momento em que o Senhor se manifesta, a glória dele no templo, e depois ele vai se retirando do templo. Ele se retira do templo, se retira da porta do templo, se retira da cidade e vai para o cima de um monte. Nós, então, estudando isso, percebemos que o Senhor, falando a Ezequiel, o profeta, mostrando que em breve ele iria retirar a sua glória de Jerusalém. E aqui no capítulo 16, o Senhor compara esta rainha como uma meretriz. Depois os irmãos lendo em casa, os irmãos vão perceber como que a nação se corrompeu. Claro que Deus aqui compara a nação com uma mulher. Ele não botou brinco na orelha de nenhuma mulher, não botou pendente em ninguém. Apenas estava falando a respeito das coisas espirituais. Os braceletes, aqueles pendentes, aqueles ouro, a roupa que ela foi vestida. É o que Paulo explica também. Ele diz: vestivos de Cristo. Deus vestiu o seu povo dele mesmo, do amor, da justiça, mas eles abandonaram tudo isto e colocaram a sua própria justiça. Está cheio de escrituras e profecias. O livro de Reis e o livro de Crônicas fala como que a nação se corrompia. Bom, mas o que nós queremos falar aos irmãos é que nesses últimos dias também as nações que servem ao Senhor ou que creram em Jesus se tornaram igrejas grandes, ao ponto de serem rainhas, serem matrizes. Enormes igrejas foram adornadas como Deus adornou a Jerusalém. Ora, a nação de Israel foi de tal modo adornada, de maneira que até mesmo na terra, na sua terra, o Senhor Deus, por amor, abençoou-os muitas e muitas vezes, mas muitas vezes Deus trazia o castigo por causa dos seus pecados. Mas era um povo que vivia no deleite do Senhor, que vivia no prazer e na lei do Senhor, e o Senhor, na verdade, se manifestou para eles com muita bondade. Era necessário Deus dar leis para a nação que não tinha lei nenhuma, para o povo aprender a conviver com Deus, é claro. Para um irmão ou irmã aprender a conviver, por exemplo, em uma nação diferente, tu tem que conhecer as leis de lá. Para o irmão ou irmã não chegando nesta outra nação, não estabelecer os seus próprios pensamentos e leis e costumes que poderão ser contra as leis daquele país. Nós também, para habitarmos com Deus, vivermos com Deus, precisamos entender, aprender a vontade de Deus e abandonar os nossos maus costumes, para que não haja conflito entre nós e Deus, de sorte que não venhamos ser inimigos de Deus, mas amigos do Senhor. Por isso a Escritura sempre nos exorta para nós renunciarmos a nós mesmos e deixarmos o nosso modo de vida que estamos acostumados e adotarmos um modo de vida agradável e aprovado pelo Senhor. Semelhantemente ao que Deus fez à nação de Israel, Deus fez também aos gentios, ornando os gentios, aleluia, do linho fino que é a justiça dos santos, vinda por Jesus Cristo, dando aos gentios o óleo, ungindo os gentios com o puro azeite, que é o Espírito Santo. Lavou-os os gentios, as denominações, as igrejas que se dizem evangélicas, com a água da palavra, como diz Pedro, aleluia, água limpa, esfregou com o tempero de Cristo, com o sal, como diz a palavra, tende sal em vós mesmo.
Então, o Senhor trabalhou através de Jesus Cristo para também, juntamente com a igreja de Israel, com a nação de Israel, tornando dos dois povos um povo só, também nos limpou. O mesmo processo que Ele fez com a nação de Israel, aleluia, Ele fez com os gentios por Cristo Jesus. No entanto, semelhantemente como a nação de Israel fez, adorando ídolos, deixando o conserto do Senhor, também os gentios, o povo que se diz cristão, evangélicos, tem trocado a glória de Deus por glórias humanas e seguem a homens que prometem bens materiais, tornando-se idólatras, seguindo os costumes das nações vizinhas que também buscam glórias terrenas, e para isso eles têm que desfazer da palavra de Deus. O indivíduo aí, que não vamos citar o nome, disse que não serviu para nada quando Jesus ali transformou a água em vinho. Ele disse que não entende, realmente não pode entender, porque o Senhor Jesus, naquela oportunidade, Ele transformou a água em vinho. São dois ingredientes que saiu dele, água e vinho, pois esses líderes religiosos nem sabem o significado, por que a água deveria ser transformada em vinho, aleluia. Sendo uma festa, o indivíduo disse: por que ele não curou? Por que ele não quis? Por que ele não deu vista ao cego? Por que ele não quis? Porque o que estava estabelecido por Deus era transformar a água em vinho, dando a entender o Espírito de Deus aos que estão ligados em Deus, a primeira obra de Deus na terra com os seres humanos, transformar a água em vinho. Mas para eles isso não tem nenhum valor e nem vai ter, porque na verdade estão trocando a glória de Deus por glórias humanas. Não conseguem valorizar, não conseguem enxergar o que o Espírito Santo operou com o Senhor Jesus, operou com os servos do passado. Por mais insignificante que seja aos olhos ou o entendimento do ser humano, o que Deus fez é profundo. Jó questionou o porquê ele estava passando por aquilo. Deus então lhe perguntou que muitos não compreendem por que certos animais estão sem entendimento, mas Deus deu resposta a Jó, que mesmo que o homem não valorize, não consegue enxergar nem ver o porquê Deus fez certas coisas que parecem não ter valor nenhum, mas para Deus tem grande valor, porque naquele dia vai ser revelado para nós por que Ele fez uma árvore torta e outra perfeita, aleluia. Glória a Deus. Mas então a glória do Senhor também vai ser retirada em breve da nação, das nações. O Senhor vai retirar a sua glória, assim que o Espírito Santo sair com a igreja para encontrar com Cristo nos ares, como fez Eliezer, o servo de Abraão, figurando o Espírito Santo, que foi buscar a noiva, foi preparar a noiva e saiu com a noiva da casa dos seus pais a encontrar o Isaac lá no campo. Semelhantemente, o Espírito Santo veio após Jesus para preparar a igreja, adornar a igreja com os adornos espirituais, com as riquezas do céu, e ele vai sair com a noiva daqui, a encontrar com o noivo, aleluia, como se fazem em diversos templos, alguém levando a noiva ao altar para encontrar com o noivo, e ali está perfeito, aleluia. Não que necessariamente tem que ser feito dentro do templo. Em qualquer lugar que se faça um casamento, alguém leva a noiva para apresentar ao noivo. E esse alguém que vai levar a noiva daqui da terra para apresentá-la a Cristo nos ares, ele chama-se o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando ele sair com a parte
parte da noiva santa, porque uma parte do povo de Deus, aleluia, ficarão na grande tribulação, porque não estão se santificando, e eles só vão conseguir a salvação através do grande sofrimento, da grande tribulação que está perto a desencadear contra o povo. E o povo não sabe, não tem ideia do sofrimento que vão passar. Pensam que toda a igreja vai estar aqui passando com a ajuda do Senhor. A igreja santa, ela será retirada como Noé foi retirado, como sua esposa, aleluia, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, também Ló, comparado o momento da tribulação, ele foi retirado com suas 2 filhas e esposa. É a mesma coisa, o Ló dos últimos dias, o Noé dos últimos dias, que está construindo a arca, o Noé que está em obediência, vai entrar na arca antes das águas caírem, aleluia, antes das águas inundarem. O Noé são todos que estão em Cristo Jesus, em obediência e santidade, vão continuar com a glória e vão sair junto com a glória, pois a glória do Senhor será retirada da terra. Já está saindo de muitos templos e já está na porta. Daqui a pouco vai para o monte, como está em Ezequiel 9, 10, 11, aleluia. A glória do Senhor será retirada em breve. O Senhor vai retirar o seu poder, a sua manifestação, o gozo do Espírito Santo, os dons espirituais, os homens e mulheres eloquentes pregando a palavra. Ele deixará somente 2 dispensações poderosas em Jerusalém, que serão 2 testemunhas, 2 varões que estarão pregando, anunciando aos judeus ali, para que muitos possam receber a palavra com poder, com prodígio, sinais e maravilhas, como Jesus fez, aleluia. Então, irmãos, tudo que a igreja tem conseguido nesses últimos dias, tanto em coisas, em bens materiais, quanto nas coisas espirituais, isso lhe será tirado. Assim como está anunciado no livro de Ezequiel 16, o Senhor tem dito que também vai retirar da terra, do seu povo, Ele vai retirar o seu óleo, o Espírito Santo, vai retirar o seu trigo, a palavra, Ele vai retirar as suas joias preciosas, os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo. Não haverá na grande tribulação manifestação do Espírito Santo. Não haverá ninguém cantando um hino com violãozinho em um cantinho por aí, como mostra em alguns filmes. Isso é mentira. Haverá perturbações, pois assim como estão criando muitas tecnologias que são técnicas, usadas em aparelhos eletrônicos, em outros aparatos, em outras coisas que eles vão utilizar, e os demônios vão entrar nesses aparelhos, como nós sabemos que está escrito no livro do Apocalipse 13, que vai ser concedido que seja dado espírito à imagem da besta. Vão fazer uma imagem da besta. Pode ser exatamente um robô, como estão fazendo, com uma face parecida com o anticristo. E um espírito vai entrar nesse instrumento. E esse instrumento vai falar. Então esse instrumento vai falar com as pessoas. E vai dar ordem. E vai dar, ordem determinante para mandar perseguir, matar. Esse instrumento, essa imagem da besta, será algo que vai espantar as pessoas. Então os demônios, eles estarão usando os animais, os objetos, robôs e todo tipo de aparato eletrônico. Eles vão entrar, irmãos, e vão perturbar muita gente. Eles vão facilitar para que o reino das trevas cresça até o ponto em que Deus mesmo vai trazer juízo sobre o trono da besta. Apocalipse 15. Glória a Deus. Então nós devemos aproveitar o tempo que nós temos na presença de Deus. Nós, irmãos, não percebemos, mas nós estamos adornados do ouro do céu. Nós estamos adornados da glória do Senhor.
Muitos demônios veem, servo do Senhor, o brilho de Cristo, o fogo do Espírito Santo, não é, sobre as nossas vidas. Um calor tremendo muitas vezes toma conta de nós, porque o Espírito Santo, ele flui de dentro de nós para fora. Mas na grande tribulação, os crentes que ficarem aqui ficarão frios, não terão essa eloquência, não terão esse poder, estarão fugindo com muito medo de não querer serem pegos e não quererem serem marcados pelo sinal, pelo número ou pelo nome. E haverá perseguição em vários lugares, enquanto em Jerusalém, durante os 3 anos e meio iniciais, Satanás, em um homem chamado Anticristo, estará ali reinando, e os judeus se alegrando, achando que é o seu Messias. Mas então, irmãos, esta glória que hoje nós sentimos, esta paz que nós sentimos será tirada. Quando a glória do Senhor sair, também vai sair a paz, vai sair o amor, vai sair a fé, vai sair tudo, irmãos. Porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos, é Deus que opera através do Espírito Santo essas maravilhas. Então essa glória será retirada. As pessoas perderão suas casas, as pessoas perderão seus negócios, perderão seus carros, perderão suas posições, porque quem ficar aqui e quiser receber a vida eterna e não ir para o inferno para sofrer eternamente, terá que enfrentar as terríveis consequências, as terríveis torturas, o mal que virá sobre o mundo. Por isso, nós temos que tirar os nossos corações de coisas materiais, possuindo tudo, como Paulo disse, como se não tivesse nada. Os que choram, como se não chorassem. Os casados, como se não fossem casados. Os solteiros, vivam como se fossem casados, tendo responsabilidade com Deus. Devemos viver uma vida nesses últimos dias desgarrados, desgrudados, esvaziando o nosso coração na esperança desse futuro materialista. Porque é um espírito materialista que opera na mídia, colocando a esperança nas pessoas, não é? De que elas poderão crescer, ter bons negócios, ter bom dinheiro, bom emprego. Mas nós sabemos que isso daí, irmãos, é uma mentira. Estamos próximos de muitas coisas acontecerem e de que muitas pessoas perderão suas posições, porque a glória do Senhor será retirada da terra. Deus vai retirar a sua glória, a sua presença, a sua manifestação poderosa. A única coisa é que Ele vai dar ordem aos seus anjos para derramarem muito juízo. E o juízo já começou a ser derramado, só para despertar alguns que Ele quer levar. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Amém. Arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do meu Senhor, e a seus pés caí, aos pés do Salvador, aquele que por mim sofreu a dor. E vi um novo céu, uma nova terra, vi uma grande voz do céu, se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus um grande amor.
onipotente Deus, ao que vencer dará tudo que é seu no céu, tudo herdará de Deus, serás o eterno Pai, serei seu filho então, ao que vencer alcançará perdão. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. Revi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus